A 18Q3, vamos seguir aqui adiante. Essa questão foi aquela que tem um monte de marcação como sendo errada. E você vai entender o que foi que houve de erro nela. Então vamos seguir aqui adiante e vamos fazê-la. Aqui eu vou precisar de uma nova página, viu? Vou precisar de uma nova página. E eu vou ter que ir e voltar. Ele me dá esse circuito lógico, que implementa, obviamente, uma lógica. E ele diz, a figura acima mostra a estrutura de portas lógicas que implementa a função U é igual a esse monte de coisas. Com relação a esse assunto, julgue os itens subsequentes. Ele diz, A é igual a V. Como é que eu saberia disso, rapaz? Se A é igual a V ou não, se está na entrada? É porque ele me dá também a saída. Então, se eu encontrar a saída, eu consigo fazer a correspondência entre o que entrou, os sinais que entraram, e como a saída está organizada. Vamos fazer a organização, então, da saída aqui. Ó. Vamos organizar a saída. Vou aproveitar e fazer aqui mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, entra A e W. Isso aqui é uma porta do tipo OU. Então, é A mais W. Aqui entra um X. E note que eu tenho uma bolinha para fazer a negação. Então, eu tenho um X. Isso aqui é uma porta AND. Então, é uma multiplicação, ó. Z vezes Z barra. Ah, professor, eu acho, estou quase certeza que na aula eu não cheguei a colocar uma bolinha aqui antes. Da mesma forma que você vai ver que vai aparecer uma simbologia diferente em questão posterior. Você não pode ficar achando que vai aparecer, inclusive a questão que aparece outra simbologia, que não é uma simbologia desconhecida não foi inventada na hora da prova. É uma simbologia rara e o foco foi exatamente pegar uma pessoa que não sabia, não lembrava daquela simbologia e verificar se a pessoa conseguia fazer a correspondência entre uma lógica apresentada por uma simbologia e a correspondência entre a lógica especificamente que a equação permite criar. Vamos seguir aqui adiante, isso não pode ser um problema para a gente. Aqui em cima entra o x, que é barrado, como a gente chama também, ó, o x barra, e aqui como é uma porta AND, vai ser multiplicada pela outra que entrou, que é o z. A saída aqui, então, vai ser x vezes z mais x vezes z. X barra vezes z, ou barrado. Cada um chama de um jeito. Aqui eu tenho o v, porta AND, então eu tenho a multiplicação, vezes z. E aqui eu tenho os dois numa porta AND, só que com a barra. E aqui na saída do 7 eu tenho, ó, opa, vou pegar primeiro de cima, V vezes Z mais V barra vezes Z barra. Aqui eu tenho então o B barrado mais o Z. Aqui eu tenho o W barrado mais, aqui tem uma entrada que tem um AND, então é V vezes Y, V vezes Y. E aqui então é V vezes Y. Aqui eu tenho uma porta AND, então todas essas funções aqui que eu acabei de encontrar, essa e essa, serão multiplicadas. Então, eu não vou fazer a multiplicação aqui só para não ficar gigante, mas daqui eu já consigo tirar algumas conclusões. Ele diz que A é igual a V, e depois tem B igual a Y barrado. Então, vou fazer a associação para ver se eu consigo encontrar a correspondência. Então, vamos lá. Eu vou chamar isso aqui, ó, de 1, isso aqui de 2, isso aqui de 3, isso aqui de 4, isso aqui de 5. Vamos ver o que é que eu encontro. Ó. W barrado mais VY. Ó, já encontrei aqui o 1. Aquilo que eu chamei de 1. Beleza, tem uma. V mais W. Eu encontrei V mais W? Não, mas parece que tem uma aqui. Vamos deixar para lá porque vai que tem outra coisa parecida. O 2. Vamos para o 3. Y barrado mais Z. Opa, parece que veio daqui, ó. Vamos seguir adiante.
V vezes Z mais V vezes Z barrado ambos. E aqui surge o grande problema, porque na verdade, alguém falhou e esses dois aqui, ó, tinham que ser separados. O valor real deveria ser V barra Z barra, como nós encontramos aqui. Por isso essa questão foi anulada. Vou seguir aqui adiante. X com Z barrado, X barrado vezes Z. X com Z barrado, X barrado vezes Z. Isso então seria o elemento 5. Isso aqui seria o elemento 5. E este aqui, melhor, é o elemento 5. E este seria o elemento 4 se tivesse ok. Então, aqueles dois que sobraram, eu vou fazer minha avaliação. V mais W é o 2. Quem é que tem V mais W aqui? Este aqui, ó. Então, o A seria de fato igual ao V, que a saída tem essa função. Então, no final das contas, isso é verdadeiro. Deixa eu marcar logo certo aqui. O outro é B. B é alguma coisa mais Z. Então, note que Y barrado mais Z, B barrado mais Z. Então, B é igual a Y. Então, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, porque B é igual a Y. Note aqui, ó, Y barrado mais Z. B barrado mais Z. B é igual a Y. Errado. Deixa eu tirar isso aqui só para não ficar poluído. Já que isso agora não vai ser, acho, tão necessário a partir de agora. Das portas mostradas, duas apresentam a mesma saída. Eu não saquei muito bem exatamente o contexto que ele queria. Se ele queria que eu avaliasse só, de fato, olhando para elas e identificando se tem a mesma saída, ou se queria que eu visse alguma coisa mais lógica. Por exemplo, deixa eu ver o que talvez ele quisesse. Não tem por que ele querer uma outra semelhança que não seja olhar e ter a mesma saída do ponto de vista de ter os mesmos sinais X, Y idênticos. Não tem duas portas com a mesma saída. Tente procurar aqui um V vezes Y. Não tem. Tem um V vezes Z. Ou seja, se você multiplicar duas funções, vai dar a mesma resposta, mas não são as iguais. Então, tem que ser igual, igual. Eu imagino isso, né? A gente não percebe duas iguais. Ou vocês estão vendo aqui, V mais W. Aqui vai ter, quem é o B? O B igual a Y. Seria aqui Y mais W. Y barrado mais W. Também. Não tem um Y barrado mais W em lugar nenhum. Joia. Vida que segue, a gente não encontrou, ou eu não estou olhando aqui, eu estou olhando e não estou encontrando duas saídas iguais, duas saídas idênticas. Então, isso está errado. Isso está errado. Na saída da porta 7, obtém-se V mais Z mais V barrado VZ barrado. Exatamente o que se encontra. E exatamente essa é que está errada. Mas ele tinha que anular tudo, porque no final das contas, ó, o anunciado vale para todas essas questões. Então, isso é verdadeiro, isso é correto. Isso aqui é correto. Aqui eu tenho uma função. E ele quer uma simplificação. Note que no final das contas, não adianta ser uma prova aberta, pura e simplesmente, dizer o seguinte: simplifique isso aqui. Porque eu posso simplificar e encontrar uma resposta diferente da sua simplificação. A sua menor ou maior, na verdade não interessa muito se é maior ou menor, às vezes numericamente. Importa às vezes é que tipo de função você coloca, porque é mais fácil fisicamente construir certo tipo de circuito do que um outro, por exemplo. Então, é essa facilidade que se importa quando você tenta fazer a simplificação. Mas no caso nos foi dado a resposta de saída, então tá ok, a gente pode tentar fazer essa simplificação. Eu vou fazer com a forma correta, não com a forma errada, porque não interessa no fim das contas. Se eu achar e disser que tá errado, essa questão está anulada, o que importa pra gente é só exercitar. Então eu tenho de escrever isso, poxa, eu tenho de escrever isso de novo
aqui. Vou escrever pelo menos aqui, porque eu vou descendo, fazendo aqui, depois eu apago. Então, isso não é um problema. Vou escrever aqui, ó, U é igual a W barra mais V vezes Y. Eu aconselho a você botar o ponto, sempre. A visualização do ponto garante que você não omitiu e alguma coisa, por exemplo, que devia ser um mais. Botar um ponto é um bom exercício para a sua memória, sobre o ponto de vista de depois você não ter de confiar em sua própria memória, porque você lembrou na hora certa. Aqui é Z, aqui é V vezes Z mais V barrado vezes Z barrado, que é a forma certa, e aqui X vezes Z barrado mais X barrado Z. Vamos então descendo aqui para a solução, organizar bem a solução. Eu quero te lembrar uma coisa, você deve procurar a resposta. Você não pode fazer algo desse tipo só de peito aberto. Por que motivo? Você vai simplificando, mas você deve encaminhar a resposta para este conjunto de variáveis, porque existem mais formas de deixar isso aqui compacto. A solução não é única se for completamente aberto, sem nenhum tipo de restrição. A restrição é que se pareça com isso aqui. Vou deixar isso fora porque a gente só vai precisar olhar mais para o final, que é as simplificações iniciais, todos nós faremos basicamente as mesmas. O que é que eu vou atrás? Olha só, eu vou atrás de multiplicações que façam com que apareçam coisas similares. O meu interesse é que apareçam grandezas similares para que eu possa usar as propriedades. Então, no final das contas, ter bastante W's e W's barrados, Z's e Z barrados numa única expressão de somatório é interessante. Então, vamos lá. Dá para ver que se eu fizer a distributiva aqui e aqui, eu passo a ter bastante W e bastante V, e tem em ambas, e aqui eu passo a ter bastante Z's na jogada. Então, posso fazer essa propriedade. Quem quiser, não estaria errado, fazer, por exemplo, entre essa e essa, porque tem bastante Z na jogada, então é um jeito também de simplificar. Então, faça por sua conta, o seu gosto. Vou fazer primeiro essas duas aqui. Vai ser isso, W vezes V, agora W barrado, melhor dizendo, vezes W, melhorar esse W aqui, mais V vezes Y vezes V, mais V vezes Y vezes W. Pronto, fiz aqui. Agora eu vou fazer entre essas duas. Y barrado vezes V vezes Z, mais Y barrado vezes V barrado vezes Z barrado, mais Z vezes V vezes Z. Vida que segue, Z vezes V e Z barrados, né? V e Z barrados individualmente. Aqui, por enquanto, a gente mantém, mas em algum momento a gente vai ter também de botar esta aí na jogada. Vamos ver o que a gente consegue tirar daqui. Olha só, um valor vezes ele barrado. Significa dizer que isso aqui é um i, um AND, e o AND ele é 1 quando as duas são iguais, e ele obrigatoriamente, se tem uma igual a 0, no AND, na multiplicação, vai ser igual a 0. E aqui, obrigatoriamente, vai ter 1 igual a 0. Se o W for 0, então já é 0. E se o W for 1, o W barrado se torna 0. Então, isso aqui, obrigatoriamente, é 0. V vezes V. Lembre-se que a ordem não importa. Então, no fim das contas, a gente pode trocar a ordem. Aqui é V vezes V que eu estou analisando. V vezes V que eu estou analisando. Eu tenho um V e V. Significa dizer que se ambos forem 0, dá 0. Se ambos forem 1, dá 1. Então, vezes V é igual a V. Aqui eu tenho 3 diferentes, não está me ajudando em muita coisa. Aqui eu tenho 3 diferentes. Aqui eu tenho 3 diferentes. Aqui eu já tenho de novo, um Z e um Z.
Z vezes Z, que é no caso do V vezes V, e no fim das contas dá, nesse caso aqui, o Z. Só melhorar aqui, ó, esse V de vaca. Z vezes Z barrado. Cai, no mesmo caso aqui, ó, isso dá zero. Já tenho aqui as minhas primeiras simplificações. Aqui eu reescrevo o que sobrou. Aqui é V vezes V. Então dá V vezes Y, a ordem tanto faz. Mais V vezes Y vezes W. Aqui, ó. V vezes Z. Mais Y barrado. V. Z barra. Aqui Z com Z, que deu Z. Vezes V. Aqui dá zero. Aqui dá X. Aqui só repetição. Então aqui é X vezes Z. Joia? Vou continuar procurando usar as propriedades. Note que eu posso fazer uma consideração aqui também. Quer dizer o seguinte, olha, eu tenho um V vezes Z. Pode estar trocado aqui, mas isso aqui é V vezes Z. Então eu quero que você lembre que V vezes Z vezes uma outra, V vezes Z. Vezes Z não, vou escrever de outra forma. Ó. B, vou escrever dessa forma. A vezes B, A mais A vezes B é igual ao próprio A. Essa propriedade a gente viu também. Neste caso, o A será o V vezes Z, que se repete aqui. E o B é equivalente ao Y barrado. Ah, mas tem uma barra em cima, não interessa. O que interessa desse B aqui é indicar que é uma outra coisa, uma outra lógica, um outro índice lógico, um outro índice lógico, daria para dizer assim também. Então, no final das contas, o resultado disso é o próprio V vezes Z. Então, já tenho mais uma simplificação na jogada. Deixa eu fazer essa simplificação escrevendo tudo, viu? Cadê esse? Esperando isso aqui sair, viu? Pronto, saiu agora. Então, vou escrever. Aqui eu tenho como fazer isso. Aqui eu tenho como fazer isso também, ó. Aqui eu tenho como fazer isso também. Aqui eu tenho como identificar claramente, ó, que eu tenho um A vezes A mais B. Então, eu tenho a mesma coisa. Posso fazer a mesma consideração. W vezes V, A mais A vezes B dá igual ao próprio A, que nesse caso é V vezes Y. Meu V e Y estão se parecendo um pouquinho, ainda bem que estou falando também. E aqui que é igual ao Z vezes V. Isso aqui, ó, que eu simplifiquei. Mais Y barra vezes V barra vezes Z barra Z não, aqui, ó, Z barra mais X mais Z. Ok. Já tenho outra simplificação aqui na jogada. Agora, o que é que eu posso fazer aqui que nos ajuda? Olha só. Por enquanto parece que eu não consigo fazer nada. Mas se eu fizer a multiplicação disso com isso, dá para ver que V é o que tem que sobra. Então, esses V's se multiplicando vão me dar certamente alguma simplificação. Vou fazer essa multiplicação. Por que eu tive que dar ênfase a isso? Porque você podia perfeitamente querer vir para cá. Se você viesse para cá, você não, se bem que você teria muito proveito também, teria sim, porque tem muitos Z's aqui na jogada. Então você poderia ter feito isso também, seria uma escolha legítima. Vou fazer aqui só porque está na frente mesmo. Ó. Vou fazer porque está na frente. Vezes Z vezes V. Agora esse valor vezes esse. Então vai ser W vezes V, W barrado vezes V vezes Y, vezes V barra, vezes Z barra. Agora vem aqui, ó, V vezes Y, vezes Z vezes V, mais V vezes Y, vezes essa parte aqui agora. V, deixa eu deixar esse Y melhor, vezes V,
vezes Z barra. Só deixar bem claro. Tá certinho. Vezes X vezes Z barra mais X barra vezes Z. Ok. Vamos usar propriedades para simplificar isso aqui. Tô vendo V com V, que dá V. Tô vendo que V com V barrado dá 0. Ótimo. Aqui eu não aqui consigo tirar proveito? Consigo sim. Porque essa aqui, ó, é VY vezes ZV. Só melhorar esse V aqui, ó. Melhorar esse V. O que significa dizer que V com V dá V. Aqui também, ó. Dá V. Aqui meu V está tendendo ao Y, né? Que coisa chata. Aqui eu tenho Y com Y, que dá 0. Pronto, já consegui uma boa simplificação também. W barrado vezes V vezes Z. Aí, professor, se eu botasse Z antes do V, tanto faz, não faz diferença não. Aqui esse termo é 0, então aqui eu tenho V vezes Y vezes Z. Aqui dá 0, e aqui eu tenho X vezes Z barra mais X barra vezes Z. Ok, dá para ver que eu vou ter boas simplificações aqui também, porque no final das contas eu vou fazer algumas operações que vão resultar em um monte de Z's. Um monte de Z's que serão eliminados. Inclusive, até dar uma olhada aqui, ó, para ver se tem Z na resposta. Tem até Z na resposta aqui, ó. E dá para ver que muitos serão eliminados. Bora ver aqui o que é que vai acontecer. Vamos fazer as multiplicações. Essa por essa, depois essa por essa aqui, e assim vai fazendo a distributiva. Ó. Vamos lá. Não preciso mais de parêntese. W barrado vezes Z vezes Z vezes X vezes Z barra mais W barrado vezes V vezes Z, agora vezes X barra vezes Z, agora esse termo aqui, ó, mais V vezes Y vezes Z, que multiplica X vezes Z barra mais V vezes Y vezes Z, que multiplica agora X barra vezes Z, esse termo aqui. Vamos verificar o que a gente consegue de simplificação. Z vezes Z barrado dá 0. Z vezes Z dá Z. Z vezes Z barrado dá 0. Z vezes Z dá Z. Então, vamos escrever isso. W barrado vezes V vezes Z vezes X barrado. Aqui eu tenho V, cadê meu V que não tá legal? Opa, que V é esse, rapaz? V vezes Y vezes Z vezes X barrado, joia. E aqui eu posso finalmente isolar o que for conveniente. O que é conveniente é aquilo que tem termos comuns. O que é comum? Deixa eu só fazer a marcação. O V é comum, o Z é comum e o X é comum. V é comum, o Z é comum e o X barrado é comum. Então vai me sobrar o quê? Se eu isolo o V, isolo o Z, isolo o X barra, me sobra aqui o W barra mais o Y. Isso aqui é V. Joia! Acabei de encontrar uma expressão simplificada para U. E eu quero comparar agora com o que está aqui. E não está igual. Não está igual. A não ser que você consiga dar um jeito de transformar isso aqui
nisso aqui. Vai que você conseguiu, no final, mexer nisso aqui que dê aquela resposta, mas dá para ver que seria impossível, né? Então, no final das contas, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Essa expressão não corresponde a esta. Eu não sei se corresponde à expressão errada. Eu não sei se alguém, quando colocou isso aqui, quando foi resolver, colocou essa resposta, encontra essa resposta. Então, por favor, faça o exercício. Não tem nada demais você fazer isso. Pegue e faça a mesma questão agora, considerando o VZ mais VZ com a barra em cima de ambos e não separado como eu fiz. Não corresponde, obviamente, ao circuito lógico que tem acima, mas a gente está pouco se lixando para isso, porque a gente está estudando, a gente não quer saber a resposta desse problema, a gente quer saber do aprendizado para poder responder aquilo que vai surgir. Então, tá errado, beleza, vamos seguir adiante.